Boa tarde a todos. Eu sou a Priscila, aluna do sexto semestre do curso de Radiologia e Tecnologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Hoje eu vim apresentar meu TCC, que tem como tema a importância da tomografia computadorizada no diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico. O meu orientador foi o professor Carlos Augusto. Eu gostaria de agradecer à Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo pela grande contribuição na minha formação científica, profissional e pessoal. Agradeço ao meu orientador, Carlos Augusto, ao qual me acompanhou em grande parte da minha formação, e pela honrosa orientação para a formação desse TCC. Aqui se encontra o sumário, onde eu vou falar sobre alguns assuntos, introdução, o objetivo, a tomografia computadorizada, o acidente vascular cerebral isquêmico, as causas, sintomas, a importância do diagnóstico, a conclusão e as referências bibliográficas. Introdução. O AVCI, ou acidente vascular cerebral isquêmico, é o mesmo que uma isquemia cerebral, ou derrame. É o tipo de AVC mais comum, que acontece por causa da obstrução de um vaso, ou artéria, dentro do cérebro, interrompendo o fluxo de sangue naquele local e fazendo com que a área cerebral irrigada por aquele vaso morra, levando os sintomas do AVC. Os avanços tecnológicos das últimas décadas permitiram um melhor diagnóstico, ao qual precisa ser correto e rapidamente tratado. Todo AVC é uma emergência. O diagnóstico tardio e o não reconhecimento dos sintomas prejudicam o tratamento adequado. O objetivo desse trabalho é demonstrar a aplicação da tomografia computadorizada no diagnóstico do AVCI, descrever o exame de tomografia em pacientes com suspeita de AVCI, diagnósticos, prevenção e causa, e levantar os dados de prevenção do acidente vascular cerebral isquêmico. Tomografia computadorizada. O desenvolvimento da tomografia computadorizada foi uma revolução para a medicina, permitindo que órgãos e tecidos fossem visualizados sem a sobreposição de imagens, podendo-se ainda escolher a vista anatômica, axial, coronal ou sagital, mais favorável para o correto diagnóstico. O surgimento da palavra tomografia vem de tomos, que é uma palavra grega que significa corte ou seção. As primeiras imagens desse tipo foram obtidas por meio da superposição de várias aquisições, mantendo-se um objeto de interesse em focos e todos os outros apareciam desfocados, como um planígrafo. A figura 1 representa o princípio do funcionamento do planígrafo. A. Raio-X e filme produzem a imagem A1 e B1 a dos objetos. A e B, raio-x e filme se movem simultaneamente, de forma que a imagem A2 se sobrepõe à imagem A1. O mesmo não acontece com a B2, assim gera-se uma imagem desfocada de B. Esse método ficou conhecido por estratigrafia, planigrafia, planografia, laminografia ou ainda tomografia convencional. A evolução da tomografia se deu através de grandes descobertas e realizações durante o século XX, que revolucionou a tecnologia em diagnóstico de patologias. Conforme a figura, tem-se a apresentação do quadro da evolução da tomografia computadorizada. Em 1917, desenvolve-se a solução matemática para a reconstrução de projeções. Em 1956, primeiras considerações sobre tomografia com raio-x. Em 1959, primeira emissão de seção transversal em laboratórios utilizando fonte radioativa. Em 1961, medições de sinais perfis de um simulador com movimentos de transição e rotação, utilizando fonte, e detector do tipo tubo, fotomultiplicador. Em 1963, scanner experimental de tomografia. Em 1967, primeiro trabalho em tomografia com raio-x. Em 1968, equipamento MARC. Em 1971, primeiro equipamento clínico. Em 1979, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina compartilhado pelos dois pesquisadores. O acidente vascular cerebral isquêmico, ou
O AVC, AVCI, é o mesmo que uma isquemia cerebral ou derrame. É o tipo de AVC mais comum que acontece por causa de obstrução de um vaso ou artéria dentro do cérebro, interrompendo o fluxo de sangue naquele local e fazendo com que a área cerebral irrigada por aquele vaso morra, levando sintomas de AVC. O diagnóstico precisa ser correto e rapidamente tratado. Todo AVC é uma emergência. O diagnóstico tardio e o não reconhecimento dos sintomas prejudicam o tratamento adequado. Causas: o tabagismo, altas taxas de colesterol e triglicérides, sedentarismo e doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial e arritmias cardíacas. São os principais fatores de risco. Pessoas com pressão alta têm 4 a 6 vezes mais chances de terem episódios de AVC. Isso acontece por conta do enrijecimento dos vasos e aterosclerose, comuns em hipertensos, que podem levar à obstrução arterial. As causas mais frequentes do AVCI em jovens são as dissensões arteriais nas artérias do pescoço, o forame oval patente, uso de medicações tóxicas ou drogas ilícitas e casos de AVC relacionados a crises de enxaquecas. Sintomas: os sintomas do AVC isquêmico sempre ou quase sempre ocorrem subitamente, de um minuto para o outro, sem avisar. Geralmente a pessoa familiar sabe exatamente que horário começou ou o que estava fazendo na hora do início, exceto nos casos em que o paciente tem AVC ou AIT, estando sozinho e é encontrado desmaiado por testemunho. Às vezes, o acidente vascular cerebral isquêmico é precedido dos sintomas transitórios, ou que chamamos de AIT, ou isquemia transitória. A alteração súbita de fala, com dificuldades para complementar palavras ou frases, ou começar até fala enrolada. Importância do diagnóstico. A realização rápida da tomografia é primordial, pois este exame é o principal para separar e diferenciar se o AVC foi isquêmico ou hemorrágico. Isso muda frontalmente o tratamento. No caso do AVC isquêmico, a terapia correta, isso se o paciente chegar até 4 horas e meia do início do sintoma, é dar um medicamento alteplase, que é um tipo de trombolítico, que dissolve o coágulo e restabelece o fluxo de sangue no cérebro. Nessa primeira imagem, uma tomografia computadorizada com acidente vascular cerebral isquêmico do território da ACM. O infarto parcial com desenvolvimento restrito do hemisfério esquerdo. Infarto completo à esquerda com efeito da massa comprimida ventricolateral. No hemisfério direito, visualiza-se a hipodensidade esquerda menor. Na figura 2, em alguns casos já se pode visualizar sinais de tomográfico com 6 horas dos sintomas do acidente vascular cerebral isquêmico. Conclusão: a tomografia tem se mostrado o melhor diagnóstico para a detecção do acidente vascular cerebral isquêmico. O desenvolvimento da tomografia computadorizada foi uma revolução para a medicina, permitindo que órgãos e tecidos fossem visualizados sem sobreposição de imagens, podendo-se ainda escolher a vista anatômica, axial, coronal, sagital, mais favorável para o correto diagnóstico. O AVCI é o AVC mais comum, que acontece por causa da obstrução de vasos e artérias dentro do cérebro, interrompendo o fluxo de sangue naquele local, fazendo com que a área cerebral irrigada por aquele vaso morra, levando aos sintomas do AVC. Muitas pesquisas têm sido feitas sobre a importância da tomografia no diagnóstico de AVCI. Um estudo utilizado, tomografia computadorizada, demonstrou que a tomografia pode acarretar em uma drástica melhora no rápido diagnóstico de AVC, permitindo que os médicos prestem cuidado mais direcionados e ajudando a evitar complicações potencialmente fatais durante a terapia, como a formação de coágulos. Aqui estão algumas das minhas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção.